Localizada na região anterior do pescoço, com formato de borboleta ou de escudo, a glândula tireoide produz T3 e T4, que são hormônios que regulam todas as nossas células e sistemas. Mas nem sempre essa glândula está em perfeita harmonia, podendo ter alterações da sua função ou alterações anatômicas, como por exemplo os nódulos de tireoide. Pesando apenas 10 gramas, é uma glândula tão pequenininha, exerce funções essenciais para o nosso corpo, mas também traz muitas dúvidas, mitos. E é isso que nós vamos falar aqui nesse episódio. Então vamos começar mais um episódio. Vamos! Hoje falando um pouquinho sobre os mitos e verdades sobre a glândula tireoide. Lembrando que esse é um episódio em homenagem ao Dia Internacional da Tireoide. Então o dia que esse episódio for pro ar, o mundo inteiro vai estar falando sobre essa glândula, né? Eu acho que é a glândula preferidinha, assim, dos endócrinos, né? A minha é. Então, trouxe alguns mitos que a gente ouve muito no consultório. O primeiro deles, Evelyn, todas as pessoas têm tireoide? E geralmente o paciente ele chega, doutor, eu tenho tireoide. E aí isso é uma confusão, mas a gente tem que explicar que todo mundo tem essa glândula tireoide localizada aqui no pescoço. Se vocês filmarem muito a minha, vão ver um nódulo que eu tenho aqui. Mas todos temos a tireoide. Temos. E desde a vida embrionária, né? Desde a vida fetal, a tireoide, o hormônio tireoidiano é essencial para a formação desde o bebezinho. O bebê ele produz tireoide, a tireoide está formada com 12 semanas de gestação, mas ele só produz hormônio com 20 semanas. Então, nos primeiros 5 meses, o hormônio da mãe tem que dar conta da mãe e do bebê. E isso durante a infância, adolescência, a vida adulta. Por isso que é tão importante a mulher que tem o hipotireoidismo engravidar com o hormônio dentro da faixa. Porque no comecinho da vida intrauterina, o hormôniozinho do bebê é todo da mãe. E é nesse momento que ocorre a formação de todos os órgãos, né? Então, isso, todo mundo tem tireoide, é uma coisa que... Eu acho que um dos grandes... não diria mito, porque tem relação, mas uma das grandes queixas que os pacientes chegam é tireoide cansaço. Ah, muito. Tireoide cansaço, né? Então, tô cansado, é a tireoide, até que ponto a tireoide ela tem essa implicação, digamos assim, na queixa de cansaço. Então, vamos aí falar um pouquinho das grandes dúvidas em relação aos sintomas. Sintomas. Então, geralmente a pessoa que tem um hipotireoidismo, que é a baixa função da tireoide, ela, se tiver descompensado, de fato o paciente pode ter essa queixa de cansaço, né? E na verdade o cansaço ser decorrente disso, porque ele pode ser um sintoma da doença. Sim. Os sintomas de hipotireoidismo, eles são muito inespecíficos. Exato. Diferente do hiper. No hipotireoidismo não tem nenhum sintoma que a gente vai olhar para ele e falar, penso que é um hipotireoidismo. Então, são sintomas que podem ser do hipotireoidismo, pode ser de um quadro depressivo, de uma deficiência vitamínica. De um estilo de vida. De um estilo de vida ruim, de um burnout. O que você vê bastante, além desse cansaço? Eu acho, Dani, que ultimamente é o que eu mais tenho recebido. E às vezes pessoas que têm o diagnóstico já do hipo, estão com os hormônios controlados e chegam, poxa, eu estou muito cansado. Geralmente quem tem o hipotireoidismo longa data, é essa queixa que faz ele despertar. Poxa, eu preciso voltar no endócrino, preciso ver se meus hormônios estão ok. E é importante a gente falar que realmente, como os sintomas são inespecíficos, é importante essa dosagem, porque a gente só vai saber realmente fazendo né? essa medida. É um exame simples que a gente coleta, mas eu recebo muito essa queixa de cansaço no paciente com hipotireoidismo. E é um grande desafio, porque muitas vezes a gente vai dosar e o TSH vai estar dentro da meta. E na grande maioria essa queixa de cansaço nesses casos não tem relação com hipotireoidismo. E são esses pacientes, Dani, que geralmente nos questionam sobre o uso de T3, que é um outro grande fator de dúvida, de confundimento. Muitos pacientes nos encaminham outros vídeos ali na rede social. Doutor, eu preciso usar T3, eu tô cansado, é meu T3. Até pessoas sem disfunção tiroidiana
querendo usar o T3 para sanar essa queixa de cansaço. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso. E muitas vezes usando o T3 para outros objetivos, né? Para perda de peso, melhorar a disposição. Então, acho que a primeira coisa é que... Primeira coisa, não existe T3 no Brasil. No site da Anvisa, todo lugar que formos olhar, o T3 está proibido. Então, o primeiro ponto é esse. No Brasil não tem T3, então não é uma opção pra gente. E aonde as pessoas, então, estão usando esse T3? Porque a gente vê fórmulas manipuladas com o uso de T3. Acho que as pessoas não sabem que existe essa proibição, né? Então isso é muito importante, né? T3 é proibido no Brasil. E nos países que o T3 está disponível, ainda está muito incerto a real função do T3. Então, quando avalia o tratamento que a gente chama de terapia combinada, T3 com T4, versus os indivíduos que recebem só o T4, que é o tratamento padrão do hipotireoidismo, os estudos não têm mostrado mudança em qualidade de vida, em sintomas depressivos, em cansaço, em queda de cabelo, em peso. Então, quem apoia o uso de T3 fala que a gente não está selecionando bem os indivíduos que estão sendo estudados. Talvez selecionar só esses indivíduos com queixa de cansaço, talvez traria uma diferença. Apesar de ter um estudo recente que foi apresentado no Congresso no Europeu ano passado, que não mostrou nenhum benefício da terapia combinada nesses indivíduos com queixa de cansaço, exatamente o que você trouxe. Então, a gente ainda não tem uma resposta quando seria indicado T3. Talvez algumas pessoas que têm uma alteração na enzima que converte o T4 em T3, que lembrando que o T3 é o hormônio ativo, então existe uma base fisiológica para isso, para pensar em usar T3. Mas todos os estudos mostraram agora que não tem benefício. E no Brasil, essa nem é uma discussão, porque não temos T3. Então, como a gente não tem essa evidência, vamos lá, gente. Quando a gente não tem uma evidência importante, mas temos uma queixa grande, na medicina a gente pensa assim, tá bom, mas e qual que é o risco disso? Então, a gente sempre tem que colocar na balança, tá? Eu tenho uma queixa de cansaço, tô tomando meu hormônio tireoidiano, não melhorei. Eu quero ver que eu posso tentar usar o T3. Se fosse uma medicação inócua que não trouxesse riscos, a gente até poderia pensar, mas veja bem, não temos no Brasil, é um hormônio que, caso seja manipulado, são microgramas. E a gente nem sabe de onde vem esse hormônio que as farmácias de manipulação estão fazendo, né? E aí, Dani, a gente precisa dizer o risco. Porque são microdoses, a gente não sabe a origem do hormônio. E uma vez que o paciente excedeu um pouquinho a sua dose, a gente tem risco de arritmia cardíaca. Sim, arritmia, insuficiência cardíaca. E o T3, se for usado, quando for usado, ele tem uma meia-vida curta, diferente do T4, que tem uma vida de 7 dias, a gente pode usar uma vez por dia tranquilamente, o T3 não. Precisaríamos de 3 tomadas por dia. Imagina. Isso já fica inviável, mas o que a gente tem que os riscos, em especial de arritmia e insuficiência cardíaca, superam. Então, a evidência é baixa do benefício, o risco é muito alto. Não temos disponível. Então, acho que só por aí é exatamente isso que eu converso com o paciente no consultório. E aí, eu vi, Dani, que é uma tentativa que também a gente pode fazer se o paciente... Mas vejam bem, não é para vocês tentarem fazer isso, tá? Converse com o seu médico. Às vezes ele não tá bem, o TSH tá um pouquinho ali dentro da meta. Às vezes a gente pode tentar melhorar essa queixa individualizando, aumentando um pouquinho a reposição desse paciente. Se a gente tiver espaço para isso, né? Se tiver espaço. Então, assim, esqueçam essa coisa do T3, né? A gente vai tentar melhorar, investigar essa queixa do cansaço de uma outra forma. E investigar outras coisas. E geralmente... Coitada da tireoide, ela recebe culpa por tanta coisa. E eu falo, seria muito mais fácil pra gente, facilitaria muito o nosso trabalho, se fosse simples assim, né? Muitas vezes a queixa de cansaço, ela tá em outros fatores, né? Em outros... em todos esses pilares que nós citamos aqui. E já mostrei aqui pra vocês, eu acho que o nódulo também da tireoide, o nódulozinho é uma coisa que confunde também muitas pessoas.
ter o nódulo, não necessariamente a pessoa vai ter o problema da tireoide. Problema isso hormonal. Isso é uma dúvida muito frequente, que os pacientes chegam falando, eu faço exame de tireoide todo ano, como ninguém nunca percebeu que eu tinha um nódulo. São coisas diferentes. Então, a função da glândula, a gente vai dosar com o exame de sangue. E a avaliação da tireoide mesmo, a morfologia, geralmente a gente vai fazer ultrassom. E aí vem aquela coisa de, para quem então vou fazer ultrassom? O ultrassom de tireoide é um exame de rotina, porque a gente vê que realmente banalizou a solicitação, realmente ela faz parte meio que da rotina, né? Com isso a gente diagnostica mais nódulos de tireoide e acaba gerando uma certa preocupação. Então a incidência de nódulo de tireoide está aumentando muito, grande parte por isso, né? E os nódulos de tireoide são muito comuns de forma geral. 60% dos brasileiros vão ter nódulo de tireoide em algum momento da vida. Muito prevalente. Muito prevalente. E a grande maioria são nódulos que as pessoas nunca vão descobrir, a não ser que façam ultrassom por algum outro motivo. A palpação de tireoide, Dani, geralmente a gente consegue sentir ali, então a palpação, o exame físico, né? A gente consegue sentir nódulozinhos ali de 1 centímetro a mais. 1 centímetro, 1,5 centímetros, nódulos dependendo da localização. Da localização, dependendo do pescoço. Nódulos menores que isso, em geral, a gente não consegue palpar. E se nós fôssemos seguir as diretrizes, elas recomendam que seja solicitado ultrassom somente se a gente realmente sente esse nódulo ali no exame físico. Até porque nódulos menores que 1 centímetro não tem grandes implicações clínicas. Não vão demandar grandes condutas, investigação adicional, né? Mas se a gente for realmente falar de nódulo, daria um podcast inteiro sobre nódulo. Mas você entrando mais um pouquinho nessas grandes dúvidas da tireoide, chega um paciente e fala pra gente no consultório, tem um nódulo de tireoide, e agora? O que você orienta o paciente a fazer esse nódulo? Acho que uma grande dúvida pro paciente é quando eu tenho que fazer biópsia. Eu acho que assusta muito. Toda vez que a gente descobre um nódulo, as pessoas levam um baita susto. E eu gosto sempre de falar assim, Dani, você descobriu um nódulo numa glândula endócrina, a primeira coisa que a gente tem que saber como que está a função dessa glândula, né? Esse nódulo produz um excesso de hormônio? Será que esse nódulo que está nessa glândula que produz hormônio, esse nódulo também produz hormônio? Então, a gente vai dosar ali primeiramente o hormônio para a gente poder definir a nossa conduta adicional, se a gente vai só acompanhar, se a gente vai fazer a punção da tireoide. E o segundo ponto, após avaliar se esse nódulo produz hormônio ou não, é olhar as características ultrassonográficas desse nódulo, né? E é muito importante a gente falar o quão o ultrassom de confiança, bem realizado, é um exame que pode nos tranquilizar muito. A conduta nossa em relação ao segmento do nódulo, ela é basicamente hoje ultrassonográfica. A gente vai olhar aquela imagem, e isso é uma coisa bem importante, eu tenho certeza que você faz isso também. Às vezes o paciente pode ter um ultrassom antigo, levar só aquele laudo, não adianta, gente. O endócrino, ele vai olhar a gente precisa ver as imagens. A gente precisa ver a característica, aquilo que está escrito naquele laudo. A cor desse nódulo, como são as margens, se tem alguma outra alteração que nos preocupa próximo àquela glândula. O tamanho dele importa, né? Porque muitas vezes, mesmo que ele seja um nódulo com uma característica boa, o tamanho muitas vezes vai nos direcionar em relação à conduta, né? Se vamos investigar um pouquinho mais ou não. Se você tem exames anteriores, a comparação também com exames anteriores é importante, porque a gente vai olhar essa evolução daquele nódulo. E uma dúvida que muita gente tem é dessa questão da biópsia. Então, primeiro, não é biópsia que a gente faz, é uma análise citológica. É a punção aspirativa por agulha fina. Então, tem aquele nódulo com características ultrassonográficas suspeitas ou não, dependendo do tamanho, é indicado uma PAF. Eu sempre gosto de falar, a gente vai fazer uma biópsia, porque as pessoas entendem que a gente vai tirar uma amostra, mas não é uma biópsia de cortar o pescoço. Não. Até porque a gente não tira um pedaço, né? A gente tira célula, tira líquido. Exato. E aí, através dessa punção, com essa análise citológica que falamos,
vamos poder realmente ter uma classificação ali para nos direcionar. Esse nódulo é um nódulo benigno, é um nódulo é um nódulo suspeito. Lembrando muito que mesmo caso venha uma classificação mais suspeita, a gente só pode dar um diagnóstico definitivo após a cirurgia, caso seja indicada. Então, o tratamento e o segmento desse nódulo depende desse resultado e das características e do tamanho. Então, de forma geral, esse nódulo ele será acompanhado, se estiver estável anualmente ou até mais tempo que isso. E uma dúvida que muita gente tem é do tratamento cirúrgico do nódulo de tireoide. Quando que a gente indica, como é feito. Você quer falar um pouquinho? Quer que eu fale? Eu que estou pensando, assim, porque como a gente vai encurtar esse tema, né, assim, simplificar, porque a conduta, ela depende tanto, mas basicamente a gente vai, caso seja um nódulo suspeito, fez a punção, confirmou, mais uma vez, a gente não vai conseguir confirmar, mas veio tem a ali, suspeita, né? É uma suspeita. Geralmente, a classificação 5, 6 de Bethesda, a gente vai encaminhar 4, 5, 6, a gente acaba encaminhando ali para a cirurgia e tendo a possibilidade também no 1 ou no 2 são nódulos benignos e no 3 e no 4, Dani, em geral ali fica aquela dúvida. De forma geral a gente repete esse exame e mantendo essa classificação, temos opções de testes moleculares ou alguns pacientes muito ansiosos, eles preferem operar. Então, acho que a indicação cirúrgica é se a gente tem um nódulo suspeito. É que hoje tudo está mudando tão rápido. Exato. Que hoje a gente já fala em vigilância ativa de câncer de tireoide, né? Mas não vamos entrar tão... eu acho que se a gente for falar de câncer de tireoide, daria para fazer um podcast só sobre câncer de tireoide, né? Então, no geral é isso. Nódulos suspeitos, indicado cirurgia e algumas vezes nódulos benignos, que a gente olha para ele e fala, certeza que esse nódulo é benigno, mas eles estão muito grandes. A gente acaba puncionando. E às vezes indicando o procedimento cirúrgico, tanto pelo risco de sintomas compressivos agora ou em algum momento, e tanto pelo risco de um nódulo muito grande, pode ter vários tipos celulares lá dentro. Então, esse nódulo grande é a partir de 4 centímetros ali, né? E, geralmente, esse ponto de corte onde a gente vai falar, 4 centímetros é um nódulo que a gente vai, talvez, dividir com o paciente e acaba optando pela cirurgia. Isso. O que mais que a gente tem de mitos e dúvidas sobre a tireoide? Eu acho que outra coisa importante é a gente falar, eu tenho hipotireoidismo, qual que é o tipo? Hipotireoidismo e Hashimoto, às vezes a pessoa tem o hipotireoidismo há tanto tempo, né, Dani? E muitas vezes não foi explicado, não foi pesquisado, qual é o tipo, tá? A relação de hipotireoidismo e tireoidite de Hashimoto. A principal causa, né? E lembrando, quando a gente fala do hipotireoidismo, a gente precisa dar um sobrenome para essa doença. Então, é hipotireoidismo por quê? De onde vem essa doença? Nós podemos ter o hipotireoidismo pós-cirurgia, mas o mais comum é a tireoidite de Hashimoto. E a gente consegue fazer essa avaliação através da dosagem dos anticorpos, características do próprio ultrassom. Geralmente a tireoidite de Hashimoto ela é bem... aquela ecotextura heterogênea, difusa. Mas não necessariamente o paciente com Hashimoto já vai ter o hipotireoidismo, né? A gente tem, digamos, não sei se a palavra certa seria espectros, acho que, né, fases da doença. E o paciente ele pode ter tireoidite de Hashimoto e nunca evoluir para um hipotireoidismo. Então, o que acontece na tireoidite são autoanticorpos, produção de anticorpo que vai agredir nosso próprio corpo e ele vai agredindo as células tireoidianas. E essas células que são agredidas, elas se regeneram na forma de fibrose e não conseguem produzir mais hormônio de forma adequada. Então, quando essa doença atinge um tamanho suficiente dessa glândula, evolui para o hipotireoidismo. Então, pode ter tireoidite de Hashimoto sem hipotireoidismo, mas sempre que tem, a gente fica de olho no risco de progressão para o hipotireoidismo. Para monitorar mais essa função. Então, como você falou, a gente tem que dar um nome para o hipotireoidismo, mais comum é tireoidite de Hashimoto. E
aqui, por ser uma doença autoimune, a gente vê muitos mitos sobre... doutor, eu tenho Hashimoto, eu quero reverter, o que eu devo comer? Até mitos sobre a alimentação e o Hashimoto, né? A gente não tem nada muito certo sobre... Não tem nada certo sobre isso, né? As principais evidências são com selênio, são os estudos que avaliam o selênio, lembrando que o Brasil é uma região suficiente de selênio, então nós não temos deficiência aqui. Não é para dosar selênio das pessoas com tireoidite Hashimoto para ver a necessidade de repor, mas o que o alimento relacionado com a tireoidite Hashimoto, na verdade, ela ajuda a impedir progressão, é o selênio, é o que a gente tem. Alguns estudos mais novos também com o inositol, de um mecanismo que a gente não sabe exatamente qual mas algumas evidências não muito robustas e não muito certas, nada para a gente indicar para todos os pacientes de forma geral. Nada de corticoide, de usar corticoide. É uma outra coisa que a gente vê, reposição de T3 e com corticoide. Gente, a gente não faz isso, porque existem outros riscos de fazer, né, esse uso de reposição de corticoide. E outra coisa relacionada a essa suplementação da tireoide é o que a gente vê muito comum sobre a questão do iodo. Muitos pacientes às vezes chegam pra gente. Ainda você recebe esse tipo de paciente? Ainda chega paciente usando Lugol ou com mas dúvida. Mas bem menos, né? Acho que um tempo atrás já teve a moda toda. Parece que realmente agora parece que tá bem menos. Mas volta e meia alguém pergunta. Estão focando em outras coisas. Né? Volta e meia alguém pergunta, nossa, eu tenho que usar Lugol porque eu li. Então acho bem importante a gente falar que não é necessário a gente suplementar o iodo. Porque no Brasil nós temos a suplementação do iodo no nosso sal. Quantos gramas mesmo, Dani, de sal que a pessoa consumindo ali, ela vai atingir? Em torno de 3, 5 gramas. É uma quantidade mínima. É aquele saquinho que tem em restaurante. Então, uma quantidade daquilo é suficiente. Aquilo ali a gente tem realmente na nossa alimentação. A gente consegue atingir essa dose necessária de iodo. E lembrando, gente, que, como tudo, se você consome em excesso, a gente pode trazer uma disfunção na nossa glândula desnecessária. Às vezes, no intuito de tentar melhorar a tireoide, suplementa um iodo que era desnecessário e, na verdade, vai trazer uma disfunção. O iodo é essencial para a produção do hormônio tireoidiano. Mas, quando em excesso, aquela tireoide, ela pensa que não precisa mais produzir. Então, acaba se desligando, né? O termo que a gente usa. Ou até estimulando uma doença que não existiria. Então, não tem essa necessidade, tá? A gente não precisa repor. O que mais, Evelyn? Acho que vamos falar um pouquinho do hipertireoidismo, que a gente não falou. O hipertireoidismo emagrece? Emagrece, né? Quando tá realmente... Esse é um dos sintomas da doença, né? Um dos sinais e sintomas é o emagrecimento não explicado, né? O emagrecimento não intencional. Faz parte do hipertireoidismo. Então, nós falamos do hipo, que é quando essa tireoide está com baixa função, e o hiper é o excesso de produção. E é uma perda de peso interessante, porque é uma perda de peso associada com aumento do apetite. A pessoa come mais. Então, o T4 ele age lá no hipotálamo, no centro da fome, e realmente aumenta bastante o apetite, mas mesmo assim o indivíduo perde peso. E não por conta de diminuir gordura. É uma redução de músculo e osso. Você falou ali no começo que o hipotireoidismo a gente tem sintomas inespecíficos, quando essa tireoide está ali com baixa função. Mas o hipertireoidismo, para nós, o diagnóstico ele é basicamente clínico, porque o paciente ele vem realmente bem floreado de sintomas, e são sintomas que nos levam realmente a direcionar para esse diagnóstico. Então, o emagrecimento, com esse mesmo aumento de fome, palpitação, tremores, insônia, aumento... E ele também dá cansaço, que é mais um cansaço no sentido de não tolerar a atividade física. Muitas vezes anda uma quadra, o paciente já está muito cansado. Pela própria taquicardia ali também. Então, o paciente com hipertireoidismo, ele vai realmente... O diagnóstico, ele
vai ser mais claro para nós, né? Lembrando que, então, se o paciente tem esses sintomas, é importante, sim, ele dosar o hormônio tireoidiano. Eu acho interessante a gente entrar nessa questão de dosagem, até para falar um pouquinho do T3 reverso, que é um outro grande mito da tireoide, certo. Mas só deixar claro que a gente falou que o hipertireoidismo é associado com perda de peso. E o contrário não é verdadeiro, gente. O hipotireoidismo, ele não engorda, ele não aumenta a gordura. Ele pode aumentar alguns quilos na balança, em torno de 2 a 4 quilos, por retenção hídrica. Exato. Mas não aumenta a gordura e não é uma causa de obesidade. Então, esse é um grande mito, né? Talvez o maior, né? É o maior. Acho que fosse elencar aqui, o maior da tireoide é tireoide. Hipotireoidismo engorda. Acho que a gente pode até colocar isso num corte do hipotireoidismo engorda. E vamos falar um pouquinho das dosagens hormonais? Vamos. Você citou aí o T3 reverso, porque hoje, às vezes o paciente chega ali, né? T3, T4, TSH. Se fosse para escolher um exame, nós escolheríamos ali o TSH. Mas por que não dosar o T3 reverso? Então, o T3 reverso, ele é um metabólito inativo do nosso hormônio ativo do T3. Então, não tem por que dosar um metabólito que não tem atividade. Ele não tem uma função clássica. Talvez em uma situação, valeria a pena dosar T3. Naqueles indivíduos com quadro grave, com doenças graves, é uma maior formação de T3. Então, forma menos T3 e uma maior formação de T3 reverso. E isso impacta na morbidade e mortalidade desse indivíduo. Então, talvez um dia, quem sabe, a indicação de dosar T3 reverso seria para avaliar a gravidade daquele quadro clínico. Mas pensando em função tiroidiana, pensando em diagnosticar um hipotiroidismo, não se deve dosar T3. Ou para regular a sua reposição, né? Ele não vai mudar a conduta. Ele é um metabólito inativo. É isso que as pessoas precisam entender, porque às vezes tem aquela ideia de que quanto mais exame, melhor. Nossa, dosou meu T3, dosou meu T4. Na verdade, aquilo não está acrescentando em nada que vai mudar realmente a conduta e impactar na saúde daquele indivíduo. Muitas vezes até confunde o que a gente faz, a nossa conduta. Exame demais E é isso que as pessoas têm que começar a desmistificar, porque parece que quanto mais exame, melhor. Na endocrinologia meio que virou isso. Quanto mais exame, melhor. Nossa, o médico me viu, adora que me pede exame. Eu acho que o paciente tem que começar a se questionar se realmente foi feito um excesso de exames ali, sem uma justificativa, sem o que a gente chama de plausibilidade ali fisiológica. O paciente precisa entender e se questionar, nossa, para que tudo isso de exame? E não achar que aquilo é um excesso de zelo. Muito pelo contrário, às vezes a pessoa nem sabe o que está pesquisando com você. Né? E muitas coisas, às vezes, isso é um anseio, talvez, que a gente encontra, que nem tudo a gente vai conseguir resolver, né, Dani? Tipo, em hormônios, nós somos apaixonadas por hormônios, eles regulam todo o nosso corpo, mas nem tudo vai ter uma resposta. Às vezes a gente vai investigar a causa, a queixa de um paciente, mas a resposta não está somente nos hormônios. Em alguns casos, de fato, a gente vai dizer, olha, dosamos, não é isso, sua tireoide está direitinha. E aí, se aquele paciente tem aquela conexão com a gente, aquela confiança, nós vamos caminhar juntos para tentar achar essa solução, mas não buscar. E acho que quando a gente fala de doença tiroidiana, isso vale muito, né? Porque o hipotiroidismo, pelos sintomas inespecíficos, que pode estar presente em doenças tão prevalentes ou até mais prevalentes que o hipotiroidismo. Então, ele vai estar associado a outras comorbidades também, porque o hipotiroidismo ele é bem comum, né, Dani? Bem prevalente. Se a gente colocar o hipotiroidismo franco e o subclínico, a gente tem quase 10% da população com essa doença. Então, é muita gente. É muita gente. E, então, para avaliação hormonal relacionada ao hipotiroidismo, a gente deve avaliar o TSH e o T4 livre. Não deve solicitar T3 quando a gente está buscando e avaliando o hipotiroidismo. Porque o T3, por ser o hormônio ativo, ele vai alterar apenas nos quadros mais graves. Então, o T4 sempre vai estar alterado no hipotiroidismo franco e o T3 não. E no
o T3 tem grande importância. A gente acaba dosando. E lembrando que nas grávidas, a gente acaba dosando as frações totais, né? É uma outra diferença ali da avaliação do hipotireoidismo na grávida. Porque a gente sabe que a gestação muda tanto o T4 total, que é aquele hormônio ligado à proteína, quanto o hormônio livre. O estrogênio, ele altera muito as frações livres dos hormônios tiroidianos. Só que a alteração do hormônio total, a alteração do T4 total, é uma alteração previsível. Então, a gente tem cálculos para ajustar esse valor dependendo da idade gestacional, e o T4 livre são alterações que a gente não consegue prever. E o T3, ele é usado na avaliação do hipertiroidismo, porque tem alguns casos de hipertiroidismo que produz especificamente o T3, que a gente chama de T3 toxicose, e, no geral, por ser um exame muito mais conhecido e com uma metodologia laboratorial muito melhor, a gente faz o T3 livre. Então, acaba que no hipertiroidismo a dosagem do T3 é a única, assim, na nossa prática que tá meio que rotineira, né? Pedir o T3. Acho que é isso. Olha, acho que falamos de todos os mitos. Falamos de bastante coisa da tireoide. Teríamos outros temas. Então, acho que em comemoração a esse Dia Internacional da Tireoide, deixamos aqui vários pinceladas, né? Umas pinceladas. E caso os nossos ouvintes queiram saber de detalhes, seja nódulo, seja o Hashimoto, nós podemos trazer muitas vezes algum episódio específico desses temas. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Lembrem de... Fala a sua parte agora, que eu nunca lembro. Para eles ativarem o sininho, né? Para notificar os nossos próximos conteúdos. Nos sigam no YouTube, também estamos no Spotify. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos.